Olá, eu sou a Mo. E eu sou o Jack, e hoje é dia de Bentô aqui no Omelete, dia da gente falar de anime, de mangá e de tudo de mais maravilhoso que a gente sempre traz aqui às quartas-feiras pra vocês. Símbolos e os seus significados são parte essencial da comunicação humana e eles também contribuem para a nossa compreensão sobre nós mesmos e sobre o coletivo também. O estudo desses elementos e os seus significados vai de placas de trânsito a símbolos religiosos, então eles estão sempre no nosso cotidiano, né? Pois é, só que a gente muitas vezes acaba nem percebendo a importância disso tudo. Então, sei lá, assistindo um anime é meio que comum a gente não entender todas as referências culturais, políticas e individuais que cada autor coloca nas obras, mas elas sempre estão lá, sempre tem um porquê. Sim, e por isso hoje a gente vai falar de símbolos nos animes e mostrar pra vocês que a inspiração para muitas das obras que a gente ama vem de referências históricas que nos trouxeram até aqui hoje, né? Mas que muitas vezes a gente não conhece a origem ou o significado. É bom a gente lembrar aqui que no vídeo curto que nem esse, não tem como a gente explicar com tanta profundidade nenhum desses símbolos que tem assim toda uma história, um contexto, diferentes visões em diferentes culturas, e não tem como a gente se aprofundar tanto assim na pesquisa porque o tempo não permite. Mas a gente queria mostrar aqui pra vocês que toda obra tem fontes de inspiração muitas vezes muito mais profundas do que a gente imagina. Então, vem com a gente e bora pro vídeo. Primórdios da nossa existência, os humanos se sentiam regidos por forças superiores, numa constante busca de imagens e artefatos, criando inúmeros símbolos para se proteger e se conectar com alguma força maior ou entidade. Uma dessas imagens de proteção é o pentagrama, uma estrela de 5 pontas, considerada também o símbolo da perfeição por conta da sua geometria, que contém proporções divinas, a proporção áurea. O pentagrama é um símbolo muito conhecido que aparece em diversos filmes, séries e também em animes, como por exemplo Cardcaptor Sakura, Kuroshitsuji e Hellsing, muitas vezes associado a culturas e cultos pagãos. Nesses animes, o símbolo aparece como um canalizador mágico, uma coisa que possibilita ou que contém uma evocação. E mesmo que eles tenham elementos adicionais diferentes, círculos diferentes com diferentes detalhes, o símbolo principal e a referência desse significado vem do pentagrama em si. Muitas vezes eles aparecem como um pentáculo, que é o pentagrama inserido em um círculo. Na magia cerimonial, a evocação, que é um chamado que se faz a um espírito por meio de fórmulas encantatórias ou palavras de poder, costumam incluir um triângulo ou a figura de um pentagrama para conter o poder do espírito ou entidade. Nos rituais mágicos modernos, antes de evocar o espírito na cerimônia, o mago, o cerimonialista, coloca um objeto, um talismã no centro desse triângulo, desse pentagrama, então ele sai dessa área de evocação. Os ocultistas acreditam que sem essas barreiras simbólicas de proteção, o mago corre o risco de perder o controle sobre as manifestações e ser possuído por uma dessas entidades. Nesses animes que a gente citou aqui, é justamente isso que acontece. O símbolo tem uma função de conter as criaturas. No caso do Ciel e do Sebastian de Kuroshitsuji, por exemplo, um pacto foi feito entre os dois e essa evocação se dá a partir da conexão entre eles através do símbolo. O Ciel tem lá no olho e o Sebastian tem na mão. A partir do momento que ele levanta o tapa-olho, o Paranauê acontece. Em Hellsing, o protagonista Alucard é uma criatura sob o domínio de uma organização e possui o pentagrama na sua luva. E isso pode ser uma barreira mágica para garantir que essa criatura esteja sob controle, sem a possibilidade de tomar o poder. Pode não ser algo canônico, Esse símbolo na luva do Alucard, por exemplo, pode não ser canônico, esse lance do símbolo proteger para que ele não tome o controle, mas pode ter sim influência no uso desse símbolo como uma barreira protetiva, por isso que a gente está mencionando aqui. Já em Cardcaptor Sakura, o símbolo do pentagrama aparece quando ela conquista o seu próprio poder mágico e é isso que conecta ela às entidades das cartas Clow. Mesmo antes do símbolo mágico da Sakura se formar, a gente tinha o símbolo do Mago Clow, que era um pouco diferente, mas cumpria essa mesma função. Todos esses símbolos têm o pentagrama incluso, mas também tem outros elementos que complementam esses círculos mágicos e as suas funções. Isso também é característica de vários outros símbolos mágicos para várias outras funções, que também misturam mais símbolos para representar relações muito diversas dentro do universo da magia. É isso que você falou, inclui justamente a própria diferença dos símbolos do Mago Clow e da Sakura, que representam a magia própria de cada um e por isso eles são compostos por elementos diferentes, mas o propósito é o mesmo.
Se você gosta desse assunto e tem interesse em saber um pouquinho mais sobre esse lance de círculos mágicos, pentáculos, símbolos de evocação, um livro muito legal que são As Clavículas de Salomão fala um pouquinho sobre isso. É um conteúdo mais denso que fala especificamente sobre magia, mas acho que pode mostrar para você mais do que a gente está falando aqui. Segundo filosofias orientais, como o hinduísmo e o budismo, os chakras são centros de energia que regem a nossa estabilidade física, intelectual, emocional e espiritual. A palavra chakra vem do sânscrito e significa roda, pois se acredita que eles são vórtices que não param de girar, agindo como antenas, recebendo e emitindo sinais de energia vital em pontos específicos do nosso corpo. Cada chakra influencia uma ou mais áreas específicas da nossa personalidade e também da nossa saúde. E alguns textos sagrados do hinduísmo, por exemplo, mencionam a existência de 32 chakras e em outras até 88 mil deles. Só que a maioria concorda sobre a existência de 7 chakras principais que percorrem toda a nossa coluna vertebral e que você provavelmente já deve ter visto uma imagem com aqueles pontos luminosos percorrendo o nosso corpo. Cada chakra também possui uma cor, um elemento e uma função. E a gente pode ver a influência disso em Naruto, como a essência da força dos personagens, né? Que eles canalizam o chakra como uma energia e eles acabam usando isso nas suas habilidades, nos seus golpes. Em várias filosofias, para você alinhar o chakra, você medita. No yoga isso acontece, até através de sessões de reiki você fica lá em relaxamento, num estado meio que meditativo, e isso serve para alinhar os seus chakras. A gente vê vários momentos em que o Naruto tá literalmente meditando para canalizar esse chakra e transformar ele em energia materializada, como a Mu comentou. Ele usa todo o alinhamento do chakra dele para conseguir usar, sei lá, poderes relacionados aos elementos que cada chakra representa também. Dá pra gente perceber que tem um chakra que prevalece no próprio Naruto, que é o chakra 3, o Manipura Chakra, que é o chakra do plexo solar, que fica na região do umbigo, e é justamente onde fica também o símbolo do selo da Kyuubi, que tem aquele formato em espiral, muito parecido com a Kundalini, que está presente em outras filosofias que também se relacionam com os chakras e com a nossa energia vital. Esse chakra seria o responsável por guardar o seu ego, né? E quando muito energizado, pode tornar a pessoa mais egocêntrica e narcisista, né? E o Naruto, ele é mais ou menos assim no começo, quando ele ainda não se conhece muito bem, ele não sabe quem ele é. E a importância de trabalhar esse chakra justamente para Kyuubi não tomar o controle, para esse poder não se sobrepor ao que ele é de fato, né? Então meio que faz algum sentido. Acho que ele deu uma pesquisada aí nos chakras mesmo. Esse chakra também tem uma função vital na nossa personalidade, principalmente no poder pessoal. E por isso, né, dizem que você pode reconhecer um bom alinhamento desse chakra em bons líderes. Então, será que por conta do treinamento, né, o Naruto conquistou esse equilíbrio e por isso ele virou Hokage? Faz sentido, hein? Faz sentido isso aí. Esse chakra que a gente comentou aqui tem como representante a cor amarela e o elemento fogo. E é exatamente assim que o Naruto se apresenta em alguns momentos que ele tá controlando a Kyuubi nele, né? Muito interessante. Então dá pra ver que o autor respeitou bem os elementos dos chakras, não só como fonte de poder, mas também na construção do personagem em diversos outros elementos também. O tarô é um oráculo de cartas conhecido na sua configuração atual desde o século XVI. E ele consiste em 78 cartas que se dividem em 2 grupos principais. Os arcanos maiores, com 22 cartas que são numeradas sequencialmente e representam motivos individuais. Por exemplo, um louco, um mago, o sol, a lua, assim como também tem a morte e o diabo. As 56 cartas restantes, que são chamadas de arcanos menores, são subdivididas em 4 séries ou naipes, que possuem respectivamente um símbolo em comum, que você já deve ter visto nos baralhos que as pessoas usam para jogar carteado. Bastões, espadas, discos e copas. Pra jogar carteado, você já jogou com a sua avó cacheta? Então isso aí vem do tarô. E através dos símbolos das cartas, cada um com seu significado, é possível fazer uma leitura do problema apresentado, colaborar para que exista aí uma reflexão sobre qual é a questão, por que está acontecendo e também as suas possíveis soluções. Então o tarô não funciona como uma entidade externa adivinhando o seu futuro e resolvendo seus problemas magicamente. Ele, na verdade, é uma forma de auxiliar, né, a pessoa que está consultando a observar as próprias dificuldades e os objetivos através dessas simbologias que surgem da própria natureza humana. No anime Kaleido Star, por exemplo, o tarô aparece com um personagem espírito do palco, um bobo da corte, que seria a representação do louco no tarô, ou que a gente conhece hoje como Coringa,
E quando ele lê as cartas, né, quando a protagonista enfrenta os desafios, ele quer apresentar uma nova perspectiva de como ela pode enfrentar essa questão para chegar no seu objetivo final. Uma curiosidade interessante é que o louco, né, o Coringa, como a Amor mencionou, foi a única carta que sobrou do tarô no nosso jogo de baralho que a gente conhece hoje em dia, né? Além dos naipes, que a gente comentou, o louco foi a única carta dos arcanos maiores que sobrou do tarô e foi pro baralho. Já em Cardcaptor Sakura, a leitura das cartas Claw é um pouquinho mais fantasiosa, mas claramente também foi inspirada nesse conceito do tarô. Nesse caso, as cartas são entidades mágicas representando esses arcanos maiores. Tem inclusive um episódio que o Kero ensina a Sakura a ler as cartas de forma parecida com o tarô. A Mo tem inclusive esse livro, né, que ensina como você lê as cartas Claw, como você fazer posições diferentes para ler o tarô. Assim como o próprio tarô requer diferentes maneiras de você posicionar as cartas, nesse livro aí também tem várias opções de você fazer isso da mesma forma. Ele inclusive indica quais são os equivalentes do baralho das cartas Claw. Por exemplo, aqui ó, essa carta tem aqui do ladinho qual é o equivalente do baralho. É bem interessante, eu só achei em japonês mesmo, mas é muito, muito, muito legal de perceber até onde vai a referência das autoras, né? Na série Persona, que tem tanto o jogo, né, que é a origem, quanto o anime, o tarô é presente em todo momento porque é o centro do desenvolvimento da obra, né? Que se trata de psicologia humana, com o debate existencialista sobre quem nós somos. Os personagens são desenvolvidos a partir da ideia dos arcanos maiores e a relação do protagonista com eles contribui para o seu próprio desenvolvimento, o que é a premissa do próprio tarô, uma ferramenta para o autoconhecimento, um convite para você olhar para dentro. Tarô é um assunto extenso, cheio de conexões incríveis e que renderia, né, vários outros vídeos sobre isso e várias referências na cultura pop. A gente não vai se estender muito aqui hoje, mas se vocês quiserem, a gente pode fazer um vídeo também trazendo mais sobre esse assunto. Deixa aqui nos comentários pra gente saber. É sempre muito legal falar de tarô, pena que o vídeo não cabe só esse assunto, porque realmente renderia uma série de vídeos, dá pra fazer uma sobre cada arcano, de tanta coisa que tem pra falar. A gente teve a ideia, inclusive, deste vídeo numa live que a gente fez lendo tarô pras pessoas, então aqui ó. Ó, tá aqui as cartinhas aqui, ó. Tem vários outros símbolos muito fortes em anime e mangá, e a gente trouxe esses aqui primeiro meio que como um teste para ver se vocês se interessam sobre esse tipo de conteúdo. Se vocês querem ver a gente falando um pouco mais sobre a origem e significado de símbolos e de referências usadas nas coisas que a gente gosta e lê. Lembrando de novo que num vídeo curtinho como esse não dá para explicar com profundidade nenhum desses símbolos, que tem suas próprias histórias e contextos, e né, é só se aprofundando mesmo na pesquisa para saber mais sobre. Então fica aí a provocação para vocês buscarem mais desse assunto também. Ó, lembrando que a gente não é nenhum expert nesse assunto, a gente só gosta muito e a gente acaba pesquisando mais porque é um assunto que interessa e que torna mais rico ainda aquilo que a gente consome. Não precisa ser nenhum especialista para você conhecer alguma coisa nova e para você apreciar também o que você tá vendo. A gente pesquisa mais sobre esses assuntos porque isso dá mais repertório pra gente conseguir analisar melhor e curtir um pouco mais do que a gente tá consumindo. E se vocês quiserem um conteúdo mais aprofundado, né, dentro dessa mesma temática, eu recomendo o podcast Midiático, que já publicou um podcast se aprofundando na Cabala lá em Neon Genesis Evangelion, coisa que todo otaku adora lembrar como o ápice do motivo da obra ser cult, mas a maioria, eu inclusa, não compreendeu totalmente de forma sólida ainda essa referência. Então fica a dica, o link vai estar aqui na descrição. É um conteúdo que precisa de mais tempo e mais dedicação. Cabala é algo complexo. Nossa. A gente assim, tentou até trazer referências sobre isso aqui, só que não ia caber. Assim, só a parte de Cabala tava maior do que esse vídeo inteiro. Então, cola no Midiático e dá uma olhada nesse podcast. A gente se vê na quarta que vem aqui neste humilde canal, no mesmo horário, falando desses assuntos incríveis de anime, mangá, ocultismo, inclusive. Não fala pro Gilberto Barros, senão ele vai querer tirar o canal do ar. Tchau, gente. Até semana que vem.